Bom dia, alunos do sexto ano. Terceira tentativa que eu faço aqui para gravar essa aula. Sérios problemas técnicos, né? Vamos ver se Deus permite que a gente consiga gravar essa agora. Bom, a aula passada, alunos do sexto ano, a gente começou a estudar o capítulo 3 do livro, certo? Dos povos do Oriente Médio. A gente viu aquela região da Mesopotâmia, a região do atual Iraque. Não é? A gente viu que naquela região as primeiras cidades-estados começaram a se formar como, como, como parecido lá com os incas, com os maias, né, com os astecas, que eles tinham cidades-estados. O que eram cidades-estados? Eram cidades onde tinha o seu governante, normalmente um rei ou um imperador, que tinha sua autonomia política, econômica, militar. E elas eram caracterizadas por serem independentes. E o que é que essas cidades-estados faziam? Essas cidades-estados, elas normalmente faziam guerras entre si e às vezes, eventualmente, faziam alianças entre si. Bom, hoje a gente vai estudar a Fenícia, ou o povo fenício, ou a civilização fenícia. Não é? A Fenícia ela foi uma civilização da antiguidade clássica, então a gente está falando da história antiga, ou seja, aquele período que vem depois da pré-história, que é a história que eu chamo propriamente dita, que é a história quando o homem ele já tem o domínio da escrita, ele já tem o domínio, ele sabe ler e escrever. Então, essa civilização fenícia foi uma civilização da antiguidade, cujo epicentro dele se localizava ali no norte da antiga Canaã, né? Que ao longo das regiões litorâneas dos atuais países conhecidos como Líbano, Síria e Israel, não é? Que é no Oriente Médio. Bom, o que é que a gente pode falar sobre essa civilização fenícia? A gente pode falar o seguinte. Para vocês se orientarem, eu quero que vocês vão para a página 72 do livro de vocês. Lá vai falar muito sobre o alfabeto fenício. Esse alfabeto fenício, que era, né, um conjunto de consoantes praticamente, porque não existiam, nesse alfabeto não existia as vogais. As vogais elas foram inseridas depois pelos gregos, né? Para quem não sabe, as vogais é o A, E, I, O, U. Então, o alfabeto fenício não tinham essas vogais. Essas vogais foram inseridas depois pelos gregos. Bom, para a gente falar aqui da civilização fenícia, a gente tem que deixar bem claro que ela foi uma civilização da antiguidade, né? E ela se deu por volta no período entre 1500 anos antes de Cristo e 300 anos antes de Cristo. Os fenícios, eles realizavam comércio marítimo, não é? Eles tinham um navio, um barco, uma embarcação chamada gale, que era um veículo movido a velas e remos, não é? Eles também são creditados como os inventores dos birremes. O que é isso, birremes? Eram as embarcações onde tinham dois remes de um lado, dois remes de outro. Ou melhor, um reme de um lado, outro reme de outro. Era o birreme, certo? Bom, não se sabe com exatidão, mas os povos fenícios, eles viam a si próprios como uma etnia, né? A sua civilização estava organizada em cidades-estados, de forma semelhante à Grécia Antiga. Cada uma dessas constituía uma unidade política independente, que frequentemente entravam em conflito entre si, né, e podiam dominar umas às outras, embora também colaborassem através de ligas e alianças. A gente percebeu isso lá com os incas e com os astecas, né? Principalmente os astecas. Eles as cidades-estados dos astecas faziam ora alianças entre si, ora eles guerreavam. Então percebe-se essa semelhança aqui também na região da Mesopotâmia, ou seja, bem distante das Américas, né? Nós estamos. Mas o comportamento social é bastante semelhante.
Bom, embora as fronteiras dessas culturas fossem antigas, né, incertas, inconstantes, a cidade de Tiro parece ter marcado seu ponto mais meridional. Tiro é a cidade mais extensiva escavada pelos arqueólogos em território fenício. Tiro é uma cidade que foi muito importante, é uma cidade bíblica também que se encontra, né, na Bíblia Sagrada, e a gente observa a citação dessa cidade. O que a gente pode falar do povo fenício não é só da sua importância do seu alfabeto, né? Porque o alfabeto fenício é o alfabeto mãe de todas as outras escritas, de todas as outras línguas do mundo atual. A gente pode dizer que o alfabeto fenício é o alfabeto mãe. Bom, os fenícios foram a primeira sociedade a fazer uso extenso a nível estatal do alfabeto, ou seja, eles sabiam ler e escrever e eles passavam isso para a sua população. O alfabeto fonético fenício é tido como ancestral de todos os alfabetos modernos. Embora não representasse as vogais, que como eu falei, foi adicionada mais tarde pelos gregos, os fenícios falavam o idioma fenício, que pertence ao grupo canaanita, da família linguística semita. Então, os fenícios, através desse comércio marítimo que eles faziam ali pelo mar Mediterrâneo, eles foram levando esse seu alfabeto para outros povos que foram assimilando essa escrita fenícia, que era uma escrita cuneiforme, que a gente vai ver daqui a pouco, e que os gregos adicionaram a esse alfabeto as vogais A, E, I, O, U. Ok? Então, além de suas diversas inscrições, os fenícios deixaram diversos outros tipos de fontes escritas, porém poucas sobreviveram até os dias de hoje, né? Então, o que é que a gente pode observar da região fenícia? Se vocês pegarem aí o livro de vocês, vocês vão observar que na página 72 a 79 vai falar sobre o alfabeto fenício. Só que antes disso, de vocês estudarem o alfabeto fenício, vocês vão lá para a página 69 do livro de vocês e dêem uma olhadinha. Isso é muito importante, porque o código Hammurabi foi escrito em linguagem fenícia, né? Na forma de escrita chamada cuneiforme. Então, o que foi esse código? O código Hammurabi é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria. A Suméria era uma cidade-estado da região ali da Mesopotâmia. Esse rei se chamava Hammurabi, por isso que ficou conhecido Código de Hammurabi, ou seja, conjunto de leis feito pelo rei Hammurabi, que foi o sexto rei da Suméria. Bom, ele foi da primeira dinastia da Babilônia. A Babilônia hoje é o atual Iraque, atual Bagdá, melhor dizendo. No século XVIII, isso tudo a gente está falando no século XVIII a.C., tá? Então, ali na região da Mesopotâmia. Então, é um código baseado na lei do talião. Esse código de Hammurabi é baseado na lei de talião. O que é que essa lei diz? Olho por olho, dente por dente. Então, era uma lei muito rígida, não existiam exceções, não existiam brechas. Se você arrancasse o olho de alguém, o Estado tinha o direito de arrancar o seu olho, o mesmo olho que você arrancou da outra pessoa. Se sem querer você, não sei, ou numa discussão, numa briga, você cortasse a mão esquerda de alguém, o Estado ou a família de quem teve a mão perdida podia arrancar a sua mão, a sua mesma mão esquerda. E assim sucessivamente. Então era uma lei dura, era uma lei cruel, que não abria exceção para crime doloso, ou seja, com intenção
ou crime culposo, que às vezes sem querer. Às vezes sem querer você causa um dano a alguém. Então era uma lei considerada não muito justa, apesar de a princípio parecer justa. Mas quando você olha de fundo, a fundo, você observa que não era uma lei tão justa assim. Bom, essa lei ela representa uma dura retaliação ao crime praticado em relação à sua pena. Então, esse Código de Hammurabi ele foi escrito em uma pedra cilíndrica, não é? É uma pedra preta, na qual ela tá toda escrita, na escrita cuneiforme, com o alfabeto fenício. Foi utilizado o alfabeto fenício. Então, quero que vocês estudem na página de vocês, do livro, a partir da página 69, onde você vai ver lá um pouco dos fenícios e o Código de Hammurabi. Depois vocês vão para a página 72 a 79, que lá vocês vão ver um pouco sobre o alfabeto fenício, esse alfabeto mãe, que deu origem aos demais alfabetos que existem hoje na atualidade. Esse alfabeto, o alfabeto nosso, que nós temos, é um alfabeto que tem origem dos fenícios. É um alfabeto que foi sendo aperfeiçoado, né, vamos dizer assim, até chegar ao dia de hoje. Se é que a gente pode usar essa palavra. E depois eu vou querer que vocês deem uma lida na página 74, que fala sobre ponto comercial sobre o Mar Mediterrâneo. O que foi o Mar Mediterrâneo? O Mar Mediterrâneo, ele é um mar que ele está acima do norte da África, certo? Em cima dele está a Europa e do lado está o Oriente Médio. Esse mar ele é importante. Por que esse mar Mediterrâneo é importante? É um mar onde os sumérios, os fenícios, aqueles povos da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, eles transitavam por esse mar, principalmente os fenícios, porque os fenícios eles tinham embarcações. E esses povos fenícios, eles transitavam por esse mar Mediterrâneo. E qual a importância desse mar Mediterrâneo? É que ele dá acesso a 3 continentes. África embaixo, Europa em cima e Ásia do lado. E do outro lado, ele tem uma saída, é o chamado Estreito de Gibraltar, onde dá acesso ao Oceano Atlântico. Então, olha a importância desse mar Mediterrâneo. É um mar que ele está incrustado. É um mar que ele está... É como se ele estivesse sendo abraçado pela África de um lado, Europa de outro e o Oriente Médio do outro. E do outro lado, né, no sentido oeste, no sentido ocidental, nós temos o Estreito de Gibraltar, que dá acesso ao Oceano Atlântico, que é o nosso oceano, né, que é o oceano que banha o Brasil. Então, é um mar muito importante, o mar Mediterrâneo, deve ser estudado, está na página 74 do livro de vocês. Vou encerrar a aula aqui, graças a Deus parece que deu tudo certo a gravação. Vou postar essa aula é relativa ao dia 13/7/2020. Irei postar aulas complementares e irei passar exercício. Assistam a aula, leiam o livro, estudem. Forte abraço aí para vocês, ok? Muito obrigado aí.